Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Programa Edificando Vidas, sua família no altar de Deus. E o programa Edificando Vidas de hoje recebe no seu estúdio o presbítero Jandson. Vai conversar conosco sobre a dependência de Deus. Nós vamos falar sobre a abertura do Mar Vermelho e dependermos especificamente do Senhor, dependermos de Deus. É uma alegria para nós ter a sua companhia conosco. Não saia daí, acompanhe, é um belo programa hoje. E o Edificando Vidas de hoje vai conversar com o presbítero Jandson. Será uma alegria para nós estar tratando de um tema tão importante que é a dependência de Deus. Jandson, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Edificando Vidas. É com muita alegria que nós lhe recebemos aqui para participar deste programa e neste espaço tão humilde aqui que é o Edificando Vidas. Seja muito bem-vindo, Jandson, ao Edificando Vidas. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade que o Senhor está nos dando para compartilhar aqui das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. O Jandson, ele desenvolve um trabalho na área eclesiástica como presbítero da Assembleia de Deus, né? E também, particularmente, ele tem a sua atividade profissional, é um atleta, né? Joga futebol, né? E como tem sido o Jandson desenvolver estas duas atividades, como tem sido estar em dois campos de batalha, porque o campo de futebol ele é um campo de batalha, né? E o campo espiritual é um outro, nas regiões celestiais, mas é um campo de batalha. Como tem sido para você essas duas atividades, né? Tem sido algo que Deus, pelo Espírito Santo, tem nos ajudado a separar as coisas. Eu acho que, assim como qualquer uma outra profissão, o futebol necessita de homens de Deus lá dentro que sejam luz, que façam a diferença, a fim de que as pessoas que ainda não conhecem Jesus venham ter a oportunidade de ser transformado pelo poder de Deus. Então, desde os meus 15 anos de idade, quando eu saí de casa, eu que converti ao Evangelho, saí de casa, eu iniciei minha trajetória cristã e me tornei diácono, presbítero lá em Florianópolis e sou presbítero da Assembleia de Deus até hoje. E Deus tem me ajudado a separar as coisas, tanto no lado do futebol quanto no lado ministerial. Que bom, né? Você é natural de Florianópolis? Não, sou natural de Sergipe, Maruim, Sergipe, e casei em Florianópolis, minha esposa é de lá e o meu ministério começou lá também. Fui para lá aos 17 anos de idade e passei 8 anos lá, então a minha vida foi dividida entre Sergipe e Florianópolis. Que bom, né? E o senhor está de passagem no Sul ou o senhor estava desenvolvendo alguma atividade aqui no Rio Grande do Sul atualmente? Eu estava atuando pelo Lajeadense, Esporte Clube Lajeadense no Campeonato Gaúcho, e acabou o Campeonato Gaúcho para nós e agora nós vamos aproveitar esse tempo para desenvolver até mais o nosso ministério, que é a pregação da palavra, o presbitério. Que bom, né? Graças a Deus. Então o senhor estava, até poucos dias atrás, estava desenvolvendo um trabalho também no campo de futebol aqui do Lajeadense, aqui em Lajeado mesmo. Isso mesmo. Estávamos aí já há 5 meses e infelizmente não nos classificamos para o segundo turno e acabou o campeonato para nós. Sem citar nomes assim, Jandson, nós temos mais algum cristão fazendo parte do clube? Tem bastante. Lá tinha uns 5 cristãos autênticos que davam testemunho e tinha outros que estavam iniciando assim a sua fé, vamos dizer assim, que estava em cima do muro ainda para se decidir se seguia Jesus ou não. Que bom, né? Chegava a dar a oportunidade de vez em quando fazer lá um mini culto lá, então. Sim, às quinta-feiras nós fazemos culto e principalmente em um momento ali, enquanto estamos em 2, 3, nós aproveitamos a oportunidade para anunciar Jesus Cristo. Que bom, né? Veja que o Edificando Vidas, na semana retrasada, ele conversou aqui com um policial militar e conversou com um gerente de mercado aqui da cidade de Lajeado e hoje com um jogador de futebol. Está conversando, vai debater ainda o tema, embora eles sejam homens que estão à frente da batalha também espiritual. Presbíteros, pastores, diáconos, você que tem a sua profissão e que também desenvolve um ministério e que deseja participar conosco aqui do Edificando Vidas,
o e-mail está passando aí, o e-mail do programa, para que você envie os seus dados, seu currículo. Nós estaremos entrando em contato com você. O meu telefone também está disponível aí, se você quiser vir até o programa. O Edificando Vidas, ele vai trazer um tema para você no próximo bloco, que é sobre a passagem do Mar Vermelho, a passagem pelo meio do Mar Vermelho. Então você que está acompanhando, que está ouvindo o Janderson, ouvindo aqui o pastor, não saia da frente do seu televisor, não saia do seu computador aí para acompanhar o próximo bloco, que nós vamos colocar aqui muito fogo no altar do Senhor aqui, através desta passagem, daquilo que vamos debater. Nós já voltamos logo logo. E o Espaço Edificando Vidas está conversando com o Janderson, atleta, jogador de futebol e, acima de tudo, presbítero da Assembleia de Deus, né? Acima das outras profissões. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema muito importante. Olha, você que está acompanhando o Edificando Vidas, será um momento que você vai dizer, mas isso está acontecendo comigo. Acompanhe o texto que nós vamos falar hoje, que será em Êxodo capítulo 14, versículo de número 15 em diante. A palavra de Deus diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e cavaleiros. Então o Senhor Deus, ele decidiu que Moisés levantasse a sua vara, tocasse no mar, que o povo ia passar em meio ao mar a pé firme, em terra seca, no meio do mar. Era uma dependência. Deus, ele prometeu aos israelitas que ia lutar por eles, mas eles tinham a obrigação de avançar. Eles tinham a obrigação de avançar. Então Deus, ele promete que vai lutar por nós, mas nós temos a obrigação de avançar também pela fé, avançar pela fé em direção ao mar. Eles tinham que avançar. Eu não sei em direção ao que você tem que avançar, mas nós vamos estar debatendo aqui. Deus luta em prol dos seus, à medida que estes andam pela fé em obediência à sua palavra. Janderson, veja que Deus, ele disse: olha, eu sou contigo, Moisés. Levanta a tua vara, fende o mar, né, e eu estarei abrindo as águas para que vocês passem. Mas realmente precisa-se ter coragem de avançar na direção do mar, crendo que Deus abriria. Como que tu vê isso, Janderson, no teu ministério? Isso? Eu acho essa passagem muito extraordinária pelo fato de que quando o povo sai do Egito e eles estão caminhando pelo deserto, num caminho que ia passar pela terra dos filisteus, e Deus não queria, ele diz: volte e acampa em Piairote, que era um local fechado, um local onde que os egípcios, depois de que descobriram que eles estavam indo para lá, perseguiram. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vou te levar para um lugar para te ensinar a ser dependente de mim, né? Então é um local estratégico, geograficamente, se for ver, era um local onde que Deus queria exatamente falar, dizendo: é só a sua fé e a sua dependência de mim que vai fazer vocês saírem daí. Então eu tenho aprendido a ser dependente de Deus desde os 15 anos de idade, como eu já falei, que foi um momento que eu saí de casa, deixei de lado minha família para alcançar um objetivo profissional, e tenho alcançado esses objetivos com a ajuda do próprio Deus, através da dependência que tenho nele. Sabe, Janderson, que é algo muito interessante, né? Porque as pessoas, no decorrer dos dias em que vivemos hoje, elas dependem de Deus até o ponto que algo não dá certo e elas buscam em outras pessoas as soluções dos seus problemas. Como, por exemplo, assim, pastor, olha, muitas vezes é numa situação financeira, a pessoa vai numa dependência, mas se ela está vendo que não dá, ela se socorre no outro, ela abre outra porta. Isso também é na enfermidade, isso também é na área de trabalho. A pessoa busca, entrega currículo trabalhando na dependência de Deus, mas quando ela acha que não dá, ela procura o QI, alguém que indique ela. Então, realmente, quando Deus levou o povo, como foi dito, a uma posição geográfica desfavorável, colocou o povo numa posição de dependência,
e o povo precisou clamar, falando, olha, nós não temos saída, Deus. Se o Senhor não operar, nós não temos saída. Será que como que tu veja assim, essa dependência de Deus faz com que o Senhor opere, mas nós estamos fracos nesse momento de dependência? Será que Deus opera nesta fraqueza toda? O mais importante nesses momentos é a crença no Deus, né? Que se serve, no Deus que confia. Então eu acho que essa situação está passando na vida de muitas pessoas, de muita gente que está passando nessa dificuldades, que o mar está à sua frente, que está a ponto de pensar que vai perecer porque os inimigos estão à sua volta. Então esse momento é um momento de você, na verdade, despertar a sua fé e dizer, ou é Deus na minha vida ou não tem mais jeito. E quando a gente coloca na mão de Deus para fazer, com certeza o Senhor age em favor dos seus. Com certeza. Janderson, veja que Deus já vinha dando sinais ali para aquele povo. O Senhor já vinha operando, Deus colocou colunas de nuvens de fogo, né, e nuvens para protegê-los. Isso não foi por um dia, nem por uma semana, nem por um mês, né? Isso foi por todo o período até chegarem na terra prometida. Então Deus, ele vinha dando sinais da evidência da presença dele na vida deles. Mas mesmo assim, a cada nova dificuldade, o povo pensava que Deus não estava com eles. E nós somos assim também, né? Deus vai dando sinais da evidência dele na nossa vida, na sua deve ser, na minha também, mas quando surge uma dificuldade, nós parecemos que não. É verdade. A gente tem a impressão de que no momento em que nós mais precisamos, Deus nos abandonou. E é nesse caso e nessa ocasião que Deus está esperando uma atitude nossa, na verdade, né? Eu acho que essa é a palavra para nós sairmos muitas vezes da dificuldade, é tomar uma atitude. A atitude é marchar, é crer em Deus, que o mar se abre. Na verdade, Deus deu uma ordem. O Senhor, ele falou assim, ó, você que está nos ouvindo, telespectador, nos vendo aí, nos assistindo, o Senhor falou, abençoar eu quero. Abençoar eu quero. Ser com eles eu também quero. Mas ele falou assim, ó, avance, avance. Quem sabe por um momento você parou. Você disse, não, Deus, como disse o Janderson, Deus me abandonou. Deus não está comigo, eu estou sozinho agora. Não. E aí você parou. Esse aí é o seu erro. Então você tem que se levantar da situação que você está e você tem que marchar na direção da sua dificuldade, na direção do seu problema, porque segundo a palavra de Deus, o Senhor, ele opera pela fé. E ele operando pela fé, você tem que marchar na direção do seu problema, porque a porta vai ser aberta, Deus vai abrir. Nós vamos continuar aqui nesse debate. Se você está gostando, nós teremos mais 2 blocos ainda. E fique conosco. Não perca nada desse programa, que hoje está imperdível o programa. O Edificando Vidas está conversando com o presbítero Janderson, da Assembleia de Deus, que além de presbítero tem também a sua atividade funcional na área desportiva, é jogador de futebol, né? E nós estamos debatendo o tema sobre a abertura do Mar Vermelho, a dependência de Deus. Hoje o nosso tema do programa é a dependência de Deus. Janderson, veja que a palavra de Deus fala em Êxodo 14, 22, entraram pelo meio do mar em seco. Então o Mar Vermelho literalmente é um mar de juncos. Acredita-se que a extremidade sul do lago de Mansalé, a travessia do Mar Vermelho foi um ato milagroso, diretamente da parte de Deus. Aqui diz que os escritores bíblicos posterior citaram esse evento para relembrar o povo de Deus a respeito do seu poder e grandeza, livramento de Israel através do Mar Vermelho. Confirmou a promessa de Deus: o Senhor pelejará por vós. Deus estava pelejando por aquele povo, mas o povo murmurava, Janderson. O povo desacreditava a todo momento. Como é que o Senhor vê essa situação da pessoa de Deus hoje, onde Deus está em evidências em várias coisas na vida dela, mas a pessoa está sempre murmurando, sempre achando que não, sempre achando que Deus não está fazendo por ela? Olha, isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, mais vista nos nossos dias, é pessoa reclamando, murmurando de uma dificuldade, até mesmo com coisas simples, como está muito calor, fica reclamando, se chove demais, fica reclamando.